Continuando a série de estudos sobre o livro de Neemias, e em especial nesse momento que vivemos de tédio, de confinamento, de incertezas quanto ao futuro, o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, esse texto de hoje é muito propício para nós entendermos como nós podemos ter alegria, e uma alegria que seja perene, seja duradoura, principalmente no meio das dificuldades. Aqui no capítulo 8 de Neemias, a partir do verso 8, Neemias então diz então a palavra de Deus. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam, todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, de 8 a 10, então. O que é alegria do ponto de vista ou da cosmovisão cristã? O dicionário de Almeida define alegria como emoção, ou um estado de satisfação e felicidade. Mas nós podemos confundir alegria com prazer. Há uma grande diferença entre alegria e prazer. Um dos dicionários de Walter Elwell, um dicionário bíblico bastante robusto, ele diz que alegria é um deleite da vida, é mais profundo do que a dor e o prazer, não limitado por ou nem ligado exclusivamente por causas externas, um dom de Deus, uma qualidade de vida, não simplesmente uma emoção transitória. A plenitude da alegria vem quando há um sentir profundo da presença de Deus na vida da pessoa. E Jesus deixou claro que a alegria é inseparavelmente ligada ao amor e à obediência. Pode também haver alegria no sofrimento ou na fraqueza, quando o sofrimento é visto como tendo um propósito redentor e a fraqueza como trazendo a pessoa a uma total dependência de Deus. O que a alegria que a alegria é mais profunda que o prazer, o El tem razão quando ele faz essa colocação diferenciando a alegria do prazer. E ele diz que a alegria é mais profunda que o prazer e não depende dele, é a primeira coisa que precisa ser dita. Enquanto não se estabelecer isso, a discussão a respeito de prazer na vida cristã será prematura. Mas, uma vez estabelecido que a alegria não depende do prazer, então uma teologia positiva do prazer torna-se então possível. Ele conclui dizendo, e tal teologia é necessária se vamos falar a uma geração que aprendeu de Freud, para não mencionar o autoconhecimento pessoal, que o princípio do prazer é um dos mais fortes motivadores da vida. Essa parte desse texto, o J.E. Packer, no seu livro Religião, Vida Mansa, da nossa editora presbiteriana, mostra que a alegria tem um diferencial de prazer. No judaísmo antigo, Esdras e Neemias faziam os seus livros, faziam uma só composição.
datados ali do ano 430 até o ano 400. E as narrativas são feitas para encorajar os judeus que haviam retornado ali do exílio. Você pensa ali naqueles 70 anos que eles passaram no cativeiro, muitos ali nasceram, outros então foram levados ainda jovens, mas agora estão retornando para a sua terra ou para a terra que o Senhor havia dado. E eles então vão usar esses dois livros, Esdras, Neemias e Ester, e além dos livros das crônicas de reis, para que eles observassem o comportamento que deveriam ter diante do Senhor. E nesse texto em especial, no capítulo 8, aparece então agora a figura de Esdras em conjunto com Neemias, os sacerdotes, os levitas e todo o povo. Três temas são relevantes que podem ser encontrados nesses livros a partir do decreto de Ciro, o capítulo 1 de Esdras, a reconstrução do templo de Jerusalém, a primeira coisa. Depois nós temos então o povo de Deus para a celebração do culto, e antes disso a reconstrução do muro em 52 dias, e agora a palavra escrita como uma ferramenta poderosa na transformação, ou a palavra que venha trazer redenção, seja algo redentivo ou transformador para o povo. No texto de Neemias 8, de 1 a 11, que é o nosso texto, o povo todo se ajuntou, diz o verso 1, como um só homem. Como um só homem, as pessoas vieram das suas cidades, aquele povo que havia reconstruído os muros e o templo, havia então... O povo estava vindo da sua cidade e agora então, sob a liderança dos líderes políticos e espirituais, Esdras e Neemias, agora estava uma nova época, uma época de o restabelecimento da aliança que o Senhor havia dado. Era o mês de setembro, o mês de Tisri, o primeiro dia, e então era o mês que se celebrava o dia da expiação, onde eles utilizavam vários animais, ou poucos animais, aliás, para fazer a expiação. Uma vez por ano era feita essa festa para que o pecado do povo fosse então levado. Havia também, logo em seguida, a festa dos tabernáculos por 7 dias. O que nós observamos é que o povo da aliança, nessa oportunidade, ele já está há cerca de 1000 anos sem obedecer a palavra de Deus corretamente. O que nós observamos são reis que estão fazendo aquilo que é mal perante o Senhor. E o que nós encontramos nesse judaísmo pós-exílico, que tem origem exatamente nessa época? Encontramos um povo decepcionado com a sua geração e com as gerações passadas, um povo que não tem certeza do futuro que está pela frente, e agora então, na verdade, esse povo decepcionado é um povo sedento e agora está aberto à direção do que Deus irá fazer. Ao buscar a palavra de Deus e ao mesmo tempo o Deus dessa palavra, esse povo traz a tristeza pelo pecado, e o que vai gerar o arrependimento, a fé, mas também a alegria do reencontro com o Senhor diante do distanciamento que havia sido feito ao longo desses 1000 anos. Então nós podemos perceber que aqui há uma teologia do reencontro, onde a igreja do Velho Testamento percebe que a alegria do Senhor é a verdadeira força que se deve ter. Mas por que Neemias diz aqui, nesse capítulo 8, no verso 10, quando o povo estava triste, ele disse para comer carnes gordas, para tomar bebidas doces, entregar porções aos que não tinham o que comer, porque esse dia era consagrado ao Senhor. E ele disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que significa alegria do Senhor? 3 lições rápidas nós podemos pensar nesse texto. Primeiro,
porque a alegria do Senhor é encontrada quando há o ajuntamento, o povo de Deus está junto. E é exatamente isso que ocorre aqui no verso de número 1. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esse povo se ajunta como um só bloco, como uma só pessoa. E nós vamos perceber que a alegria do Senhor é encontrada nesse ajuntamento, quando as pessoas percebem a alegria de estarem juntos na casa do Senhor, quando as conversas são demoradas depois dos cultos, quando a alegria de nós estarmos na casa de Deus fazendo o culto também. O isolamento em geral não produz uma alegria completa, ele produz pequenas porções de alegria. É por isso que a pessoa sempre vai ter que, ela tem uma alegria aqui, ela pode fazer algo que lhe dá alegria, mas logo ela vai precisar novamente de mais alegria. Mas a pessoa que tem essa alegria do Senhor, ela tem uma alegria, contentamento. E isso se vê quando o povo de Deus está reunido. No Salmo 122, verso 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse é um texto que as crianças aprendem logo cedo, é um texto que os adultos recitam quando lhes pedem o versículo. É quando há alegria, alguém diz a eles, vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Alguém não se sente empurrado, como um pai que quer levar o seu filho à força à igreja, mas exatamente algo que nos dá prazer, o prazer de estar junto com os irmãos e o prazer que está junto com o Senhor. Lá no Salmo de número 84, nos versos 1 e 2, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Há esse desejo de estar na casa de Deus. E um terceiro salmo que nos chama a atenção, o Salmo 133, o verso 1, tão somente, ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, a alegria do Senhor é percebida, é uma alegria completa, e ela é percebida quando há o ajuntamento do povo. Aqui nós percebemos que o povo estava como uma só alma ali reunido. E nós percebemos ali no verso 7 também, lá no finalzinho, na última parte diz: e o povo estava no seu lugar. O povo estava ali junto com o Deus da aliança, para que a aliança fosse então reavivada, um grande avivamento nesta época. E agora então as pessoas percebem a grande bênção que estarem unidas ali na presença do Senhor nosso Deus. No céu, irmãos, nós estaremos também desta forma. Estaremos adorando o Cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 5 e no capítulo 19, Apocalipse 5, 13 e 19, 1, a palavra de Deus então nos diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. No capítulo 19, há um prolongamento desse louvor depois que os selos são abertos e depois que muita coisa acontece e depois que há a vitória do Cordeiro de Deus. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. O povo de Deus que se ajunta aqui na terra é o povo de Deus que também se ajunta nos céus, mas ele se ajunta na alegria completa, a alegria do Senhor. A segunda resposta que nós podemos dar, o que é essa alegria do Senhor, é porque a alegria do Senhor ela pode ser vista quando há a leitura e a explanação
da própria palavra de Deus, quando a palavra de Deus é lida e é explicada. Esdras leu e explicou a palavra de Deus num púlpito de madeira, não é? A palavra hebraica é torre aqui, mas poderia ser usada também um lugar alto onde Esdras está lendo, é o escriba, é o sacerdote, ele está lendo então a palavra de Deus nesse púlpito de madeira que se refere o verso de número 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então veja, a palavra de Deus é lida e o grande amor de Deus é demonstrado pelo povo e aqui nós percebemos a reação do povo quando a palavra de Deus é lida. O verso 5 desse capítulo 8 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Veja a reverência, o temor que o povo tem. O verso 6 diz: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Olha que momento importante, o povo em reverência, em respeito à palavra de Deus, ao Deus dessa palavra, aquele que mandou o seu Filho Jesus Cristo, aquele que a palavra viva de Deus é aquele que está ali. E agora nós podemos ver que a palavra de Deus é aquela que vai ser lida e a explicação da palavra vai trazer a confrontação, a exortação, o consolo, mas também ela traz alegria no coração de perceber que o povo estava buscando a Deus da maneira certa e agora as promessas de Deus acabam se colocando diante do povo. Tiago nos fala um pouco sobre o que significa estarmos diante da palavra de Deus. A alegria do Senhor, ela é completa, mas ela se dá quando estamos diante da palavra. E Tiago diz então no capítulo 1, na sua epístola, nos versos 22 a 25, e ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será feliz no que realizar. Então a pessoa que é praticante da palavra, não somente ouvintes, aquela que vai diante da palavra como um espelho, vê como ela é e agora então ela pode perceber o que ela tem que mudar e o que ela tem que continuar fazendo. Jesus disse aos seus discípulos lá naquele texto muito conhecido de João no capítulo 15, Jesus então diz aos seus discípulos: como o Pai me amou, versos 9 a 11, assim eu os amei, permaneçam no meu amor, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras, perceba bem o que Jesus está falando, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja então completa. Essa é a ideia dessa alegria do Senhor, não somente um pedaço da alegria, alguém que ouve uma música, alguém que come uma coisa gostosa, alguém que vai para um lugar diferente, alguém que compra uma coisa que queria comprar e tantas outras coisas. Isso são coisas que as pessoas têm um pouquinho de alegria, mas não uma alegria completa. O apóstolo Pedro, ele lá na sua epístola escreve aos cristãos que estão passando lutas como nós estamos passando. E ele diz assim, que nós devemos buscar uma alegria que seja completa. E tem muita gente procurando alegria em coisas pequenas, mas não alegria completa, não alegria indizível e cheia de glória. Pedro então diz àqueles crentes da diáspora
no capítulo 1, versos 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E olha o que ele diz aqui: a quem, não havendo visto a mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então veja, nós podemos perceber que a alegria ela é encontrada no ajuntamento, ela é encontrada na leitura e da explicação da palavra, mas ela não teria efeito se não houvesse efeito, se não tivesse uma reação no coração humano, nas pessoas que estão participando dessa palavra que estão ouvindo. O coração humano precisa ser o local onde essa palavra seja acolhida e seja guardada também. E a alegria do Senhor, ela é provada pelo arrependimento sincero. Nos versos 9 a 12, Neemias então vai mostrar como essa palavra pode ser colocada. A culpa dos pecados produz, sem dúvida, a tristeza, mas o povo do Senhor é chamado a atenção por aqueles que estão na direção, por Neemias, por Esdras, estão na direção do povo, que não deveriam ficar tristes. Aquele dia era um dia especial, era um dia preparado, um dia consagrado ao Senhor. E então nós podemos observar que a alegria deveria ser vista nos corações, a tristeza, sem dúvida, pelos pecados que agora são reconhecidos diante da palavra de Deus. Mas nós temos que perceber que esses pecados, eles têm nome na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela dá nome. Se olharmos, por exemplo, lá nas obras da carne tão conhecidas, no capítulo 5 aos Gálatas, Paulo fala nos versos 19 a 22. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro que, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, na verdade, o pecado, ele é algo que é nocivo a Deus. Deus não ouve as nossas orações, Isaías 59, 1 e 2. E nós vamos perceber que Deus só vai ouvir a nossa oração quando nós confessarmos os nossos pecados. E é por isso que o pecado precisa ser confessado. O pecado rouba a alegria que nós temos no Senhor e causa tristeza. Por isso que Davi orava no Salmo 51, verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Talvez alguém diga: eu não sou tão ruim assim. Mas olha o que João, o apóstolo do amor, na sua primeira epístola, no verso 1, 8 e 9, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que alegria você tem tido? Será que a alegria do Senhor, a alegria que é completa, ele tem sido a sua força? Ou será que você tem pingos de uma alegria que o mundo está oferecendo e que você está se contentando com ela? Será que é razoável você se contentar com migalhas quando Deus tem um enorme pão para lhe dar? Eu creio que é bom pensarmos nisso. Deus é aquele que nos dá alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força.
Será que nesses momentos difíceis de pandemia não é o momento de nós pensarmos nisso? Vamos orar para que em Cristo nós possamos buscar a alegria que venha do Senhor Jesus. Paulo disse sobre Jesus, aliás, tudo posso naquele Jesus que me fortalece. Vamos orar para que em Cristo nós possamos nos apossar dessa alegria que venha do altar de Deus. Oremos. Pai querido, por que estamos tão pobres de alegria nas migalhas quando o Senhor nos tem oferecido alegria completa em Jesus Cristo? Alegria que nos dá a força para movermos a nossa vida nesse mundo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe quantas vezes nós deixamos de buscar a verdadeira alegria e nos contentamos com coisas tão pequenas, com migalhas. Ajuda-nos a buscar a Jesus Cristo, o pão da vida, a verdadeira alegria, aquele que nos dá o contentamento completo. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê uma vida de olhar para a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra e olhar para ela as promessas que o Senhor tem para nós, mas olharmos para nós o quanto nós ainda estamos longe de termos a mente do Teu Filho Jesus. Usa, Senhor, a nossa vida e ajuda-nos na nossa falta de fé e na busca dessa alegria completa. E é no nome de Jesus que pedimos esta alegria e essa alegria que nos dá força. Amém.